Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. 64 clubes espalhados em 8 grupos, com 8 times cada um, ida e volta, 14 rodadas. E aí, os quatro primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, 32 times, prosseguem na competição e já temos agora os mata-matas. Vou passar para você os mata-matas e aí vou explicar como chegaram os times até lá, tá bom? No grupo 1, o Manauara, primeiro colocado do grupo 1, vai enfrentar o Tocantinópolis de Tocantins. Um do Amazonas, outro de Tocantins. E de volta, o Manauara tem melhor campanha e joga a segunda em casa. Manauara e Tocantinópolis. B2, Altos do Piauí contra o Princesa dos Solimões do Amazonas. Piauí contra Amazonas. Grupo B3, Maranhão contra Manaus. Olha que duelo legal. B4, o Porto Velho de Rondônia contra o River do Piauí. Grupo B5, o 13 da Paraíba com Asa de Arapiraca de Alagoas. Olha que jogão, duelo nordestino. Grupo B6, Retrô e América. Retrô de Pernambuco e América de Natal. Jogaço, jogaço. Grupo B7, Itabaiana do Sergipe com Atlético do Ceará. Jogão também, duelo nordestino. Grupo B8, Iguatu do Ceará contra Jacuipense da Bahia. Outro duelo nordestino. B9, Brasiliense de Brasília, claro, com o Real Noroeste do Espírito Santo. Grupo B10, Portuguesa Carioca contra o Misto do Mato Grosso. Grupo B11, Nova Iguaçu do Rio contra o Craque de Catalão de Goiás, né? Grupo B12, o Anápolis de Goiás também contra o Itabuna da Bahia. Grupo B13, o Maringá, né, do Paraná contra o Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. Aí o primeiro paulista, o Água Santa pegando o Brasil de Pelotas, né? Primeiro duelo paulistas e gaúchos, porque o segundo duelo é Inter de Limeira com Avenida. Inter de Limeira e Avenida. E aí a gente tem no B15 o Cianorte do Paraná com Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Esses são os 32 classificados e esses são os 16 confrontos. Vou explicar para vocês como chegamos nesse confronto e depois eu repito o confronto para vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, convido vocês a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, pedir seu like, pedir sua opinião, enfim, me ajuda a fazer o canal do Luiz Ademar, perfeito? Bom, é o seguinte, vamos começar com os resultados do grupo A1. O grupo A1 a gente tinha o Manauara já classificado, o Porto Velho classificado e o Princesa dos Solimões classificados. O Manaus e o Trem do Amapá estavam brigando pela última vaga. E, curiosamente, os dois se enfrentaram. O Manaus ganhou por 3-1, Jefferson, Rafael Ibiapini e Adenilson, e Dedé marcou para o Trem. Acabou, o Manaus ficou com a quarta vaga. Nos outros jogos, São Raimundo 1, Princesa 2, Porto Velho meteu 3-0 no Maitá e o Rio Branco perdeu para o líder Manauara por 2-1. Seguinte, o Manauara ficou em primeiro com 31, o Porto Velho ficou em segundo com 25, o Princesa ficou em terceiro com 22 e o Manaus classificado com 21, certo? Eliminados Trem, São Raimundo, Rio Branco do Acre e o Humaitá do Acre também. Vamos para o grupo 2. A gente tinha o Maranhão classificado e o Altos do Piauí. Aí o River, Cametá, Tocantinópolis, Fluminense e Motoclube brigavam por 2 vagas. Por fim, o River ficou com uma vaga e o Tocantinópolis ficou com outra vaga. E aí o Cametá foi eliminado, o Fluminense e o Motoclube foram eliminados também. Altos 2-1 no Cametá, o Altos já estava classificado, eliminou o Cametá. O Juan e o Digão fizeram do Altos e o Éricles fez do Cametá. Águia e River 0-0, o River se classificou. Brigava por vaga, empatou fora de casa, se classificou. Tocantinópolis jogou com o Moto, confronto direto, ganhou por 1-0 o gol do Romário, se classificou. O Maranhão, que já estava classificado, meteu 3-0 no Fluminense, eliminou o Fluminense e ficou com a primeira colocação. Bom, nós ficamos assim, Maranhão primeiro com 24, Alto segundo com 21, Maranhão com 27, né? O Maranhão com 27, o Altos ficou com 24, e aí a gente tem o River com 19 e o Tocantinópolis com 19. Então, esses 4 se classificaram, foram eliminados Cametá, Fluminense do Piauí, Motoclube do Maranhão e Águia do Pará, Águia Marabá, certo? Então, essa é a situação. Vamos para o grupo 3, a gente tinha o 13, o Iguatu e o América classificados. O Souza da Paraíba tinha 18 e o Atlético Cearense tinha 17. Os dois iam jogar.
Pois bem, o Souza perdeu do Iguatu no Ceará. E aí o Atlético Cearense empatou nos últimos minutos, fora de casa, com um gol do goleiro de bicicleta. É, passou até no Fantástico, cara. Passou até no Fantástico. O Atlético Cearense foi o John Wilker. Tava 1 a 0 pro Potiguar, tava classificando o Souza. Os dois estavam perdendo por 1 a 0. Tava classificando o Souza. Aí, nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro foi pro escanteio, cobrou escanteio, a bola voltou, daí mandaram de fora da área, o goleiro tava dentro da área, meteu a bicicleta. Sensacional a classificação do Atlético Cearense. Então o Atlético Cearense ficou com a última vaga e o Souza foi eliminado. Essa é uma grande surpresa, o Souza da Paraíba ser eliminado. Então nós ficamos com o 13 primeiro colocado, Iguatu segundo colocado, América terceiro colocado e o Atlético Cearense com 18 pontos, os mesmos 18 do Souza, mas nos critérios o Atlético Cearense foi classificado, ficou com a última vaga e o Souza dançou. Vamos para o grupo A4, porque o grupo A4, cadê aqui a minha classificação? O grupo A4 a gente tinha o Itabaiana e o Retrô, que estavam classificados. CSE, Jacuipense, Asa, Juazeirense, 4 times brigando por 2 vagas. Bom, o CSE perdeu do Retrô por 2 a 1 e aí acabou sendo eliminado. Mascote e João Pedro fizeram do classificado o Retrô, o CSE foi eliminado com gol do Índio. O Itabaiana, classificado em primeiro colocado, perdeu em casa do Juazeirense, 2 a 1. Mas o Juazeirense foi eliminado mesmo vencendo fora de casa. Por quê? Porque o Jacuipense ganhou em casa do Petrolina 3 a 0, Vitinho, Matheus Firmino e Kaique, e se classificou. E o Asa em casa ganhou do Sergipe do 2 a 0, gols do Didiri e do Flávio Souza, e também se classificou. Então o Juazeirense dançou, e o CSE também. Nós ficamos com Itabaiana primeiro com 26, Retrô segundo com 26, Jacuipense terceiro com 23 e o Asa quarto com 21, os 4 classificados. Eliminados, CSE, Juazeirense, Petrolina e Sergipe. Vamos para o grupo 5, onde a gente já tinha todos classificados, né? Tava todos, Brasiliense, Anápolis, Misto e Craque. Então essa rodada só fez o seguinte: Craque 0, Misto 0, União 3, Iporá 0, Real Brasília 1, Capital 0, Anápolis 0, Brasiliense 2. Primeiro, Brasiliense com 32, segundo, Anápolis com 25, terceiro, Misto com 22, quarto, Craque com 22. Eliminados, União do Mato Grosso, Iporá de Goiás, Real Brasília de Brasília e Capital de Tocantins foram eliminados. No grupo 6, a gente tinha Nova Iguaçu, Itabuna e Portuguesa classificados, Portuguesa Carioca. 2 times do Espírito Santo brigavam pela vaga. O Serra era o quarto colocado com 18 e o Real Noroeste era o quinto com 17. E o Real Noroeste, do quinto, se classificou. Por quê? Porque o Serra empatou com o Lanterna Audax por 1 a 1 no Rio. Empatou 1 a 1. E o Real Noroeste ganhou em casa do Itabuna por 3 a 2. Vitinho, Jonatas Luiz e Juninho Potiguar fizeram do Real Noroeste. O Anderson, os 2 do Itabuna. Então ficamos Nova Iguaçu, primeiro com 31, Portuguesa, segundo com 25, Itabuna, terceiro com 24, e a última vaga ficou com o Real Noroeste com 20. Aí o Serra, com 19, foi eliminado, Audax já estava eliminado, o Democrata já estava eliminado e Ipatinga já estavam eliminados. Então essa é a situação. Vamos para o grupo 7, onde a gente tinha só o Maringá e a Inter de Limeira classificados. Costa Rica do Mato Grosso do Sul, Santo André e o Água Santa, Santo André e Água Santa de São Paulo estavam brigando por 2 vagas. O Santo André dançou, porque perdeu para o líder Maringá em casa, gol do Robertinho, o Maringá já estava classificado, mas eliminou o Santo André. A Inter foi jogar com o Pouso Alegre fora de casa 0 a 0, foi com o time reserva, classificado. O Água Santa se classificou em terceiro, ganhando em casa do Patrocinense, gol do Luquinhas, e o Costa Rica empatou 0 a 0 com o São José e ficou com a 4ª vaga. Então ficamos Maringá primeiro com 32, Inter segundo com 24, Água Santa terceiro com 22, Costa Rica quarto com 21. Santo André, por ter perdido em casa, foi eliminado. São José já estava eliminado. Pouso Alegre e Patrocinense já estavam eliminados também. Então vamos para o grupo 8, onde a gente tinha o Cianorte do Paraná e o Avenida do Rio Grande do Sul classificados. E aí a gente ficou com o Novo Hamburgo, que se classificou ganhando do Barra por 1 a 0, e o Brasil, que se classificou ganhando do Concórdia por 2 a 1. Então nós ficamos com essa situação. O Cianorte foi o primeiro com 22, o segundo ficou o Brasil, acabou se classificando na segunda colocação com 21, o terceiro ficou o Avenida com 19 e o quarto o Novo Hamburgo com 18.
Então, nessa rodada, Brasil 2-1 no Concórdia, Cascavel 3-0 no Avenida, Hercílio 1-0 no Cianorte e o Novo Hamburgo 1-0 no Barra. Barra foi eliminado, Hercílio Lúcio foi eliminado, o Concórdia, os 3 de Santa Catarina foi eliminado e o Cascavel do Paraná eliminado. E aí a gente ficou, só para a gente finalizar, a CBF agora, entre hoje e amanhã, deve divulgar a tabela. Né? Sempre o time melhor colocado faz a segunda em casa, mas não tem vantagem nenhuma. Ida e volta, 2 empates, pênaltis, tá bom? Então vamos lá. Primeiro do grupo 1, Manauara, vai enfrentar o segundo do grupo 2, A2, o Tocantinópolis. Primeiro jogo em Tocantins, segundo no Amazonas, certo? Grupo B2, segundo colocado do A2, o Altos, com o terceiro do A1, o Princesa. Primeiro jogo no Amazonas, segundo jogo no Piauí. Vamos para o grupo B3. Primeiro colocado do A2, o Maranhão, com o quarto colocado do A1, o Manaus. Primeiro jogo vai ser em Manaus, né, no Amazonas. Segundo jogo no Maranhão. Grupo B4, o Porto Velho, segundo colocado do A1, contra o terceiro do A2, que é o River. Primeiro jogo no Piauí, segundo jogo em Rondônia. Grupo B5, o 13, primeiro do A3, com o Asa, quarto do A4. Primeiro jogo em Arapiraca, em Alagoas. Segundo jogo na Paraíba, em Campina Grande do 13. B6, segundo colocado do grupo A4, o Retrô, com o terceiro do grupo A3, o América. Primeiro jogo em Natal, segundo jogo na Arena Pernambuco. Grupo B7, primeiro colocado do A4, Itabaiana, contra o quarto colocado do A3, que é o Atlético Cearense. Primeiro jogo no Ceará, segundo jogo no Sergipe. Grupo A8, segundo colocado Iguatu do Ceará, com o terceiro colocado do grupo, segundo do A3, né, o Iguatu, com o terceiro do A4, o Jacuipense. Então, primeiro jogo na casa do Jacuipense na Bahia, segundo jogo na casa do Iguatu no Ceará. Grupo B9, primeiro colocado do A5, o Brasiliense, com o quarto colocado do A6, o Real Noroeste. Primeiro jogo no Espírito Santo, segundo jogo em Brasília, em Taguatinga. Grupo B10, segundo colocado a Portuguesa do Rio, segundo colocado do A6, com o terceiro do A5 misto. Primeiro jogo no Mato Grosso, segundo jogo no Rio de Janeiro. Grupo B11, primeiro colocado do A6, Nova Iguaçu, com o quarto colocado do A5, Crack. Primeiro jogo em Catalão, em Goiás. E segundo jogo em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. B12, segundo colocado do grupo A5, o Anápolis, com o terceiro colocado, Itabuna da Bahia. Primeiro jogo na Bahia, segundo jogo em Anápolis, em Goiás. Grupo B13, primeiro colocado do 7, o Maringá, com o quarto colocado do A8, o Novo Hamburgo. Primeiro jogo em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, segundo jogo em Maringá, no Paraná. Grupo B14, segundo colocado, o Brasil, do A8, contra o terceiro colocado, o Água Santa de Diadema, aqui de São Paulo, o terceiro do A7. Primeiro jogo em Diadema, na casa do Água Santa. Segundo jogo em Pelotas, no Rio Grande do Sul, na casa do Brasil. Grupo B15, Cianorte, primeiro colocado do A8, com o quarto colocado Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Primeiro jogo no Mato Grosso do Sul, segundo jogo no Paraná, no Cianorte. E o último grupo, segundo colocado a Inter de Limeira, com a Avenida do Rio Grande do Sul. Primeiro jogo no Rio Grande do Sul, segundo jogo em Limeira. Jogos ida e volta, a gente vai acompanhando e aí vamos ver desses 32 quais são os 16 times que se classificarão para as oitavas de final dessa Série D. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!